Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lari, seja bem-vinda de volta ao meu canal e vamos para mais um tutorial de bolsa. Hoje nós vamos fazer a bolsa Melody. Essa bolsa, gente, que é super tendência no mercado do crochê. Muitas já me pediram esse modelo lá no Instagram, tá? Então eu trouxe para vocês uma versão aqui em mini bag, tá? Utilizando o fio Nubble da Fisher Fios. Eu utilizei menos de um pacote, tá? Sobrou isso aqui do rolinho. Então, se você desejar fazer ela maior, com o rolinho você consegue fazer tranquilamente, tá bom? Nós vamos precisar do fio Nubble, o fio de malha extra premium da Fisher Fios de 35 milímetros. Ele proporciona mais estrutura na sua peça e ainda deixa ela leve, porque a composição é a mesma do fio de malha de 25. Então, ele tem 140 metros. Olha só, não tem emendas, não tem diferença de espessura dentro do rolo, não perde a cor e nem o brilho, ele não vai desbotar. Tem um maior rendimento, né? 140 metros. Não dá bolinha por conta da composição do fio, por conta do formato rolotê, esse fio não dá bolinha. Ele não precisa nem passar pelo processo anti-peeling, porque ele não vai dar as bolinhas, tá? Eu vou utilizar aqui uma das cores lançamento da Fisher Fios, que é a cor pôr do sol. A Fisher lançou 6 cores novas e eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo aqui essas cores, tá bom? E você encontra os fios Nubble da Fisher Fios e todos os fios Fisher na Fios Premium by Fê, tá? Ela tem loja na Shopee e também tem um atendimento online. Eu vou deixar embaixo na descrição o link da loja dela da Shopee e também o link do Instagram dela. Então, se você quer adquirir o seu fio Nubble ou qualquer fio Fisher, pode entrar em contato com a Fê que ela tem disponível lá para vocês, tá bom? Nós vamos precisar também de duas argolas, ó, duas argolas mosquetão articuladas para colocarmos na nossa alça, tá vendo? Se você desejar, pode incluir depois uma alça de corrente ou pode fazer até uma alça de crochê com esse fio que sobra aqui, tá? Fica a seu critério. Aqui no vídeo eu vou ensinar vocês a fazer essa alça aqui de mão. Vamos precisar de um fecho. Nessa daqui, eu usei um fechinho maior, tá vendo? No vídeo com vocês, eu vou utilizar um menorzinho, porque o meu desse modelo aqui já acabou. E eu tenho desse daqui. Na verdade, não, é desse lado mesmo, ó. Ele é de clique também, igual esse outro aqui, ó, que também é de clique, tá? Você encontra esses fechos aqui na SMS Metais, vou deixar o link do site deles também na descrição do vídeo. E vamos utilizar uma agulha número 8. Eu acho que não vai focar, porque a numeração aqui da agulha é só um relevo, tá? Mas é uma agulha de 8 milímetros, ou a agulha aí vai depender da tensão do seu ponto também. Se você tem um ponto bem apertadinho, pode utilizar uma de número 10, que vai dar super certo. Então, esses são os materiais que nós vamos precisar, além de tesoura e agulha de tapeceiro para fazer os arremates na nossa peça, tá? Vamos, então, iniciar o nosso tutorial. Vamos iniciar o nosso tutorial e eu gosto sempre de tirar o fio aqui pelo meio do rolinho, tá? Então, eu coloco a agulha lá no centro do rolinho e puxo para achar a pontinha do fio, tá? O fio Nubble, ele tem 35 milímetros, então ele é um fio mais grossinho. Quando você puxa, ele faz o formatinho rolotê, então conforme você vai fazendo a sua peça, vai esticando ele assim, ó, para ficar com o formato rolotê e dar um acabamento bem bonito na nossa peça. Olha só como é que ele fica. Então, eu vou tirar aqui pelo centro, dessa forma. O meu fio vai ficar ali paradinho, o meu rolo, né? E vai ficar mais fácil de trabalhar. Nós vamos iniciar aqui deixando mais ou menos 70 centímetros de fio, para que a gente possa fazer o acabamento depois na nossa base, tá? Para tampar todos os furinhos ali da correntinha. Vamos iniciar fazendo correntinhas. Caso você ainda nunca tenha feito correntinhas, ó, aqui é o pedaço de fio que nós vamos deixar para o acabamento. Para fazer a correntinha, eu vou girar o fio aqui no meu dedo, ó, fiz um X, girei ele aqui no meu indicador. Eu retiro esse X, ele vai ter um formato de Ezinho. Pego a minha agulha, passo no meio desse Ezinho. O fio do acabamento fica para um lado, o fio que tá vindo do rolo fica para outro.
Para ficar mais fácil de segurar o meu fio, eu vou dar uma volta aqui no meu dedo mindinho, passo aqui atrás dos meus dedos e vou passar ele por cima do meu indicador. Então, ele vai ficar desse formato aqui. Uma volta no mindinho, passando aqui atrás dos dedos, por cima do meu indicador. Dessa forma, aqui, ó, com os dois dedos aqui, eu consigo segurar o meu trabalho. Com o indicador, eu consigo regular aqui o meu fio e o mindinho segura ali para esse fio não ficar escapando. Então, com a agulha aqui dentro do meu ezinho, eu vou laçar o meu fio que tá vindo do rolo, aqui, eu passando pelo meu indicador, sempre de baixo para cima. Esse é o movimento que a agulha vai fazer. Ela tá aqui por cima do fio, ela vai vir para baixo e subir aqui, ganchando ele. Esse ganchinho da sua agulha sempre virado à sua esquerda ou virado de frente para você. Dessa forma, o seu trabalho não vai ficar escapando da agulha e vai ser muito mais fácil fazer o seu crochê. Então, ali, ó, lacei, trago aqui para frente, fecho esse primeiro nozinho, que é a primeira laçadinha, nós vamos contar como uma correntinha, tá? Para essa peça, nós vamos precisar de 12 correntinhas. Então, aqui, ó, prendi o meu fio, esse nozinho que vou segurar para ele não fechar, porque se puxar aqui, ele fecha tudo, tá? Segura para ele não fechar e vamos seguir trabalhando as correntinhas, fazendo esse mesmo movimento, de baixo para cima, laço o fio, traz aqui para frente. De baixo para cima, laço o fio, traz aqui para frente. Aqui, essa alcinha da agulha vai determinar o tamanho da sua correntinha, então, você vai tensionando. Puxa o seu indicador, essa alcinha diminui, levanta a sua agulha, essa alcinha vai aumentar. Você vai regulando essa tensão aqui, para que as suas correntinhas fiquem do mesmo tamanho, tá? Então, aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5. Vou finalizar as 12 e volto aqui para a gente prosseguir com o nosso trabalho. Finalizadas as 12 correntinhas, nós vamos fazer uma base oval. Então, vamos voltar aqui no pezinho dessa última correntinha, pegando aqui essa correntinha e fazendo um ponto baixo, junto da última correntinha. Para fazer o ponto baixo, eu desmanchar aqui para fazermos juntas. Para fazer o ponto baixo, você vai passar a sua agulha aqui na alcinha, no caso, é na segunda alcinha depois da sua agulha. Laça o fio sempre no mesmo movimento, tá vendo? De baixo para cima. Traz ele aqui para frente, você fica com 2 laçadas na sua agulha. Laça o fio novamente e fecha essas 2 laçadas. Dessa forma, você vai fazer o ponto baixo. Aqui no nosso trabalho, essa última correntinha aqui que nós pulamos na hora de voltar fazendo os pontos, ela vai simular um ponto baixo pra gente no final aqui da carreira. Então, aqui nós temos vamos fazer pontos baixos nas alcinhas das correntinhas até chegar aqui no final, tá? No primeiro nozinho, pra gente fazer a volta ali da base oval. Lembrando, se você ainda não é inscrita no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Dessa forma, sempre que eu trouxer um vídeo novo para vocês aqui no canal, você vai ser avisada. E assim você fica por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês, todos os tutoriais gratuitos, tá bem? Deixe o seu like também nesse vídeo, porque assim você ajuda esse vídeo a ser entregue para mais pessoas, mais crocheteiras e mais mulheres que têm o desejo de aprender crochê vão estar recebendo esse conteúdo, porque o like, ele informa que esse conteúdo é relevante, então esse conteúdo vai ser distribuído para mais pessoas, tá? Quanto mais likes no vídeo, mais pessoas alcançadas. Então, ajude a alcançar mais mulheres aqui através do crochê, deixando o seu like nesse vídeo. Vamos finalizar aqui, ó. Sempre vai ajustando a sua peça. Esse primeiro nozinho que nós fizemos, que eu falei que a gente vai considerar ele como uma correntinha, nós vamos puxar ele aqui, ó, a alcinha de cima dele, abrir ele um pouquinho
E dentro desse espaço aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos. Então, um aumento triplo. 1, 2, 3. Pego esse fiozinho e puxo novamente para fechar. Lembra que eu falei que ele fecha se a gente não segurar? Ó? Se você puxar aqui, ele fecha como se fosse um círculo mágico. Aqui, como nós já fizemos os pontos aqui dentro, já pode fechar. Agora, nós vamos voltar, trabalhando pontos baixos do outro lado aqui, das correntinhas, fazendo o ponto baixo no pezinho desse lado, do ponto desse lado de cá. Então, você vai vir aqui junto, ó, pegando as alcinhas ali do outro lado, e faz o ponto baixo. Ó. Dessa forma, nós vamos repetir esses pontos baixos. Vou só refazer aqui, porque a minha alcinha ficou muito aberta. Como nós queremos um acabamento bem bonito na nossa peça, se não ficou do jeito que a gente deseja, volta e faz de novo. Ó, tá vendo? Agora já ficou melhorzinho. Vamos seguir até chegar lá no ponto que tá a última correntinha e o primeiro ponto baixo. Vou puxar aqui para desenrolar esse fio, não ficar enrolado aqui e dar um acabamento mais bonito na minha peça. É muito importante ficar atento a esses detalhes, tá? Não deixe o seu fio enrolado, retorcido, porque senão o acabamento na peça não vai ficar muito legal. Ó, chegamos aqui onde tem a correntinha e o primeiro ponto baixo. Então, são 2 pontos juntos, nós precisamos de 3 pontos. Vamos finalizar essa carreira com um ponto baixo, pegando essa alcinha. Agora, nós temos 1, 2, 3 pontos baixos, porque essa correntinha aqui vai simular um ponto pra gente. Ela só precisa dessa alcinha aqui de cima, percebe? Que todos os pontos têm essa alcinha aqui em cima, a nossa correntinha não tem. Por isso, a nossa peça tem essa abertura aqui. Para isso, nós vamos fazer um fechamento de carreira bem simples, ó. Puxo aqui o meu fio, venho de trás para frente na primeira alcinha, passo a minha agulha, vou pegar essa laçadinha que estava o meu fio e levo lá para trás. Levei a alcinha ali para trás, eu vou ajustar para que fique retinho e vou ajustar o tamanho dela para que ela não fique muito grande. Ó. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Aqui na próxima carreira, nós teremos 3 aumentos, tá? 3 aumentos nesses 3 pontos aqui e 3 aumentos nesses 3 pontos aqui. Então, nas duas pontas da nossa base oval, nós teremos aumento. Nós vamos trabalhar ponto baixo centrado. Você vai procurar o meio do seu ponto. Aqui, no caso, o meio da correntinha, ela tem um formato de Vzinho, tá vendo? Da mesma forma que tem os pontos baixos. Você vai vir no meio desse Vzinho, passar a sua agulha, sair aqui atrás, no meio das duas alcinhas aqui de trás do ponto. Laça o seu fio, traz ele aqui pra frente, ajusta, ó, dá uma esticadinha no fio, pega a sua alcinha que é a laçadinha aqui atrás, prende essa laçadinha do fechamento da carreira. Fecha esse ponto. Então, temos o primeiro ponto da carreira. Agora, volta no mesmo lugar e faz um ponto baixo. Ó, 1, 2 pontos. No próximo ponto, passou ali no meio do Vzinho, sai aqui atrás no meio da alcinha. Laça o fio ali que tá vindo do rolo, traz aqui pra frente, fecha as duas laçadas. Volta no mesmo lugar, faz o segundo ponto. Então, temos 1, 2 aumentos. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto da base,
até chegar lá na outra ponta da nossa base, tá? Onde tem os 3 pontos, e aí nós vamos voltar a fazer aumentos. Ó, chegou aqui nos 3 pontos, nós vamos fazer 3 aumentos. 1, 2, 1, 2, vou diminuir aqui um pouquinho. No próximo, 1, 2. Ó, então, nas 2 pontas aqui da nossa base oval, nós teremos 3 aumentos. Aqui nós já temos 2, ao finalizar aqui a nossa carreira, a gente faz o terceiro. Aqui, novamente, vamos seguir com um ponto baixo centrado para cada ponto da base. Sempre observa ali atrás se tá saindo no lugar certinho, tá? Tá vendo como vai ficando a nossa base? Vou esticar mais um pouquinho aqui do meu fio. Chegou aqui no final, vamos finalizar essa carreira com 2 pontos juntos no mesmo lugar, com um aumento. Então, nós temos 1, 2, 3 aumentos, pontos baixos, 1, 2, 3 aumentos, pontos baixos, tá? Vamos fazer o fechamento de carreira da mesma forma que nós fizemos na carreira anterior. Leva o fiozinho lá para trás, ó. Ajusta aqui o tamanho do fio para não ficar muito grande. Nessa carreira, nós vamos trabalhar. Opa! Passa aqui o ponto baixo centrado. Vamos trabalhar um ponto sozinho. Um aumento. Um ponto sozinho. Um aumento. Ó. Aqui aonde é só ponto baixo, vamos repetir. Ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar lá no primeiro aumento. Vai ajustando assim, ó, vai puxando o seu ponto para o lado para eles ficarem mais retinhos, tá? Dessa forma, o acabamento da sua peça fica mais bonito. Chegou aqui no final, temos a sequência de aumentos novamente. Vamos voltar repetindo. Um ponto sozinho, um aumento. Vamos fazer 3 vezes, tá? Então, um ponto sozinho, um aumento. Pela terceira vez, um ponto sozinho,
um aumento. Essa é a forma que tá ficando a nossa base. Vamos seguir fazendo pontos baixos até o final da carreira novamente. Chegamos aqui no último aumento, vamos repetir a última sequência de um ponto sozinho, seguido de um aumento. Ó. E aqui nós finalizamos a nossa base, tá? As carreiras da base. Vamos fazer o acabamento aqui antes de fazer a subida da carreira. Então, agora nós vamos pegar esse fiozinho aqui que nós deixamos, tá? Mais ou menos uns 60 a 70 centímetros, aqui na parte da frente da nossa bolsa, que é a parte que vai ficar assim embaixo, tá? Esse avesso aqui vai ficar por dentro da bolsa. Vamos passar a nossa agulha, aqui nós temos 1, 2, 3 aumentos, lembram? No aumento do meio, vamos passar a nossa agulha bem no pezinho dele, laço o fio ali atrás, traz ele aqui para frente. Retiro a minha agulha e venho com ela de trás para frente, para essa laçadinha aqui ficar do lado certo. Vou voltar aqui no primeiro espacinho, laço, fecho um ponto. Venho no próximo espaço, fecho um ponto baixíssimo. Por toda essa extremidade aqui, ó, em todos os pontinhos, nós vamos fechar um ponto baixíssimo. É só laçar o fio ali atrás e fechar na laçadinha que já está na agulha. Ó, laça o fio aqui atrás, traz ele aqui pra frente, fecha a laçadinha. Até chegar no último aumento ali. Chegou aqui embaixo, ó. Vem no pezinho do aumento do meio também, laça o fio, fecha o ponto baixíssimo. Puxa esse fio aqui, ó, vai sobrar um pedacinho de fio, puxa, traz ele aqui pra frente. Vou pegar uma agulha de tapeceiro, volto aqui, ó, no mesmo lugar onde eu acabei de fazer esse ponto baixíssimo, aqui no pezinho desse aumento, e levo esse fio de volta lá pra trás. Vou segurar o meu ponto baixíssimo aqui, ó, pra ele não ir lá pra trás, ó, pra ficar desse formato aqui. E aí, eu vou esconder esse fio aqui atrás nos pontos, ó. Atrás das alcinhas. Não puxa muito forte para não repuxar o seu ponto lá na frente. Passou aqui escondendo, chegou numa quantidade de alcinha que você já acha que tá seguro. Vem com um pinguinho de cola, tô utilizando aqui cola para artesanato, até que bonde, número 2. Ó, um pinguinho de cola ali já é suficiente. Pressiona um pouquinho, deixa a cola agir. Aí você vem com a tesoura e corta bem rente, com cuidado para não cortar a sua peça. Ó, finalizado aqui o acabamento da nossa base. Sei que pode parecer que essa base não tá retinha, mas você vai primeiro ajustar ela com as mãos. Vai puxando, vai ajustando, deixa os pontos mais retinhos possíveis, tá? Ajusta. Segundo, ela não vai ficar 100% reta, tá? Isso é normal, porque esse aqui é malha e é crochê, é uma peça maleável. Então, conforme a gente for mexendo, ela vai dar essa emborcadinha. Mas o importante é você ficar atenta se no final, conforme você vai subindo a sua peça, ela não vai fazer esse movimento aqui, ó, de enrolar. Se ela fizer esse movimento, é que provavelmente seus pontos estão muito apertados e aí tá emborcando a sua base, tá? Então, conforme você vai subindo a primeira carreira, já fique atenta
a isso. Então, aqui nós vamos fazer um fechamento de carreira normalmente, para poder começar a subida da nossa peça. Vou ajustar aqui o tamanho da alcinha. E para fazer a subida, nós vamos trabalhar nessas alcinhas de cima aqui do ponto e essas alcinhas aqui de trás. Então, tem as duas perninhas aqui e as alcinhas aqui em cima. Nós vamos trabalhar nessas aqui de cima. Passa a sua agulha no meio das alcinhas, ó. Você abre aqui essa alcinha do fechamento da carreira, você passa no meio, pegando só a alcinha de trás e passa aqui atrás, pegando a alcinha daqui de trás. Ó. Laça o fio, traz ele aqui pra frente, dá uma esticadinha, fecha ali a alcinha do fechamento da carreira e fecha um ponto. Aqui nós não vamos mais trabalhar aumentos, tá? Então, ó, um ponto para cada ponto da base. Vem no meio da alcinha aqui em cima, pega a alcinha aqui de trás, fecha um ponto baixo. Dessa forma, nós vamos repetir até chegar lá no final da nossa carreira. E aí, conforme você vai fazendo, a sua carreira aqui, ó, já vai começar a subir, tá? Eu vou finalizar aqui e já volto pra gente continuar a subida da nossa peça. Chegamos aqui no final, ó, fiz o último ponto aqui. Nós vamos fazer o fechamento da carreira da mesma forma que a gente já vem fazendo. Pega só esse ponto aqui, ó, e vem com a sua agulha, puxa ele pro lado, puxa ele aqui pra direita, para ele voltar a ficar retinho e o acabamento da sua peça ficar mais bonito. Então, puxo lá pra trás a alcinha, vou diminuir aqui para não ficar muito grande e deixar o acabamento lá por dentro da peça mais bonito. Aqui vamos continuar trabalhando o ponto centrado, então você vai vir aqui no meio do Vzinho, passar a sua agulha e sair aqui atrás no meio das duas alcinhas. Laça o fio, traz ele aqui para frente, dá uma esticadinha aqui para dar a altura do ponto, prende ali a alcinha do fechamento da carreira. Laça e fecha o primeiro ponto. Próximo ponto, da mesma forma. Ponto baixo centrado, segue fazendo pontos baixos centrados. Um ponto para cada pontinho da base. Aqui nós não teremos mais aumentos, tá? Vai ser somente repetição de carreira. Então, você vai repetir ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Nós vamos fazer 10 carreiras, tá? Então, serão 10 carreiras de ponto baixo centrado, sempre fazendo o fechamento de carreira aqui, tá? Conforme você vai subindo a sua peça, puxe o seu ponto para o lado, para que ele fique retinho. Então, eu vou finalizar aqui as 10 carreiras de ponto baixo centrado e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizamos aqui as 10 carreiras de ponto baixo centrado e a nossa peça tem 13 centímetros de altura, mais ou menos 24 aqui de largura, e a nossa base, o fundinho, o fundo aqui, nós temos 20 de largura e 8,5 de altura aqui, tá? Agora, nós vamos dar 5 voltas com o nosso fio em torno aqui da nossa peça. Então, ó, uma, chegou aqui aonde é o fechamento da carreira, a gente conta. Uma, duas, três, quatro, 5. Nós vamos cortar aqui, ó, cortar um pouquinho aqui mais pra frente. E nós vamos utilizar esse fio aqui depois para poder fazer os pontos baixíssimos de acabamento na nossa peça e para prender a nossa aba aqui na nossa peça, tá? Eu vou puxar todo esse fio aqui
até a ponta dele sair aqui, ó. Vamos fazer um acabamento aqui, simulando uma alcinha. Então, venho com a minha agulha aqui de trás para frente, como se fosse fazer um fechamento de carreira, e vou puxar o meu fio todo lá para trás. Vamos aqui por dentro da peça, na alcinha aqui de dentro, passa a nossa agulha de baixo para cima, para ela sair aqui no meio da alcinha aqui de cima. Puxa a peça, para o fio sair todo aqui por dentro da peça. Ó. Agora é só ajustar o tamanho dessa alcinha. Vamos arrumar a nossa peça e... Ó, vou até colocar aqui o fio por dentro. Nós vamos reservar essa peça e vamos fazer a nossa... Nós vamos reservar essa peça e vamos fazer a nossa aba. Vamos iniciar a nossa aba. Aqui, ó, é importante você puxar o fio, deixar o formato rolotê bem bonitinho assim, ó, bem fechadinho, porque nós vamos precisar ir ajustando essa parte lisa aqui pra frente, para os nossos pontos puffs ficarem bem bonitinhos, tá? Aqui nós vamos fazer 12 correntinhas. Esse primeiro nozinho inicial aqui nós não vamos contar dessa vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fizemos as 12 correntinhas, nós vamos trabalhar na parte de trás aqui delas. Então, temos aqui o Vzinho da correntinha e a parte de trás aqui, ó, que são umas laçadinhas, são como se fossem montanhazinhas, tá vendo? Nós vamos iniciar esse primeiro aqui, a gente pula porque ela vai ser a nossa correntinha de virada, tá? Aqui no próximo, vamos fazer duas, uma, duas aqui, ó, 2 pontos baixos na parte de trás das correntinhas. Vamos fazer uma correntinha, pular um ponto. No próximo, vamos fazer um ponto baixo, faz uma correntinha, pula um ponto. Novamente, um ponto baixo, uma correntinha, pula um ponto. Um ponto baixo, uma correntinha, pula um ponto, vamos fazer 2 pontos baixos aqui no final. 1, 2. Então, nós teremos aqui 2 pontos baixos nas duas pontas e 1, 2, 3, 4 aberturas, tá? Vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça e vamos fazer o primeiro ponto baixo aqui nesse espaço. Então, no primeiro espacinho aqui, você faz um ponto baixo. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto puff. Você vai virar o seu fio aqui, de forma que essa parte aqui do formato rolotê, que enrola ali as pontinhas lá pra dentro, tá vendo? Ela fique virada pra cima, para que quando nós fizermos o ponto puff, essa parte fique escondida aqui por dentro e essa parte lisinha fique no acabamento aqui de fora do ponto puff. Então, vai ser assim, ó. Nós vamos voltar no pezinho aqui, ó, na primeira correntinha, onde já tem um ponto. Vamos passar a nossa agulha aqui nessa correntinha. Laça o fio ali, ó, com essa parte do formato rolotê virado para cima e traz ele aqui para o outro lado. Se ele virar, você já vem e já ajusta, para ficar o lado lisinho certinho aqui para frente. Dá uma esticadinha aqui, ó, para não ficar muito apertado esse ponto puff. Aqui você vai laçar novamente, você vem, ó, essa parte aqui que tá para cima, vai vir virada para baixo na agulha e vai voltar aqui por cima na hora de dar a voltinha ali, tá vendo? Volta no mesmo espacinho aqui da correntinha,
Venho aqui atrás, laça o fio, traz ele aqui pra frente. Ajusta esse ponto puff para ficar bem certinho. Nós vamos dar 3 laçadas, tá? Passa novamente na correntinha, laça o fio, traz ele aqui para frente. Arruma. Vamos laçar o fio aqui e fechar, tirar, deixando somente essa última alcinha aqui sem laçar, ó. Dá uma esticadinha aqui, uma ajustada nesse ponto e fecha essas 2 alcinhas que ficaram. Ajusta, temos aqui o nosso primeiro ponto puff com acabamento bem bonito, tanto atrás quanto aqui na frente. Vamos no próximo espaço, ó, esse espaço aqui foi onde nós fizemos o primeiro ponto baixo, vamos aqui no próximo. Faz um ponto baixo, pode dar uma alturinha nele, tá? Nós vamos voltar a nossa correntinha aqui no primeiro espaço que nós fizemos o ponto baixo. Você passa a sua agulha aqui no espaço, tá vendo? Pega o fio ali atrás, laça, traz ele aqui pra cima. Laça novamente, traz ele aqui pra trás, laça, traz o fio aqui pra cima. Já ajusta o fio se precisar ajustar e dá a terceira laçada. Fecha, deixando a última alcinha, dá uma esticada aqui, fecha essas 2 laçadas. Novamente, no próximo espaço, faz um ponto baixo, vai ajustando aqui esses pontos puffs, você vai voltar para fazer o ponto puff no espaço anterior que você acabou de fazer um ponto baixo. Vem, ó, no espaço, tá vendo aqui a correntinha vazia? É nessa correntinha, nesse espaço. Laça, traz aqui pra frente, passa o fio ali pra trás, formata o rolotê pra cima, laça novamente lá atrás, pega o fio, traz aqui pra frente. Tá vendo? Que fica o acabamento já. Laça. Pode fazer esses pontos puffs com muita calma. Ó. Vai ajustando. Faz com muita calma para o acabamento ficar bem bonito. Laça, deixando somente a última alcinha aqui. Dá uma esticada. Fecha essas 2 laçadas. Vem, ajusta o seu ponto puff. Novamente, vem no próximo espaço, faz um ponto baixo, volta no espaço anterior, faz um, dois, sempre vai ajustando o seu fio, tá? E 3. Fecha as 2 laçadas. Agora, vem aqui na última alcinha, tá vendo? Lembra que nós iniciamos com 2 pontos? Venho aqui na última alcinha, faz um ponto baixo, volta no espaço, faz o último ponto puff. Laça ali atrás, vem aqui pra frente, já ajusta o seu fio, laça novamente.
2. Ajusta. Fecha. Ficou 2 laçadas. Fecha essas 2, ó. Finalizamos a primeira carreira de ponto puff. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos puffs aqui na nossa peça. Vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça e iniciar a segunda carreira. Na segunda carreira, vamos pular o primeiro ponto. No segundo, fazer um ponto baixo. Vamos voltar nessa alcinha aqui do cantinho, tá vendo? Essa laçadinha aqui, e fazer o primeiro ponto puff aqui. Então, já ajusto o meu fio aqui com o formato rolotê virado ali pra cima. Laço, trago aqui pra frente. Laço novamente. Trago aqui pra frente, ó, vai ajustando o seu fio. Laço, ó, o formato rolotê aqui pra cima. Terceira laçada. Ajusta, se precisar ajustar. Fecha 3. Deixa essa laçadinha aqui na sua peça. Dá uma esticadinha, não deixa ela muito apertada não, para facilitar o trabalho nas próximas carreiras. Venho aqui, pulo um ponto, faço um ponto baixo. Vou voltar aqui, ó, nesse espaço aonde eu fiz o primeiro ponto baixo. E vou fazer o meu próximo ponto puff. Laço. 1. 2, ó, já ajusta aqui o fio. 3 laçadas, fecha, deixando a última alcinha, fecha. Novamente, pula um ponto, no próximo, faz um ponto baixo, vai ajustando a sua peça, tá? Para os pontos puffs ficarem assim, bem alinhadinhos, um em cima do outro. Volta novamente aqui aonde você fez o ponto baixo anterior e começa o próximo ponto puff. 1. 2. E agora, terceiro. Sempre ajustando esse ponto puff, tá? Dessa forma, nós vamos repetir até chegar aqui no final da carreira, faz uma correntinha e vira a peça novamente. E aí, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto puff, tá? Chegando aqui no final da terceira carreira, ó, o ponto, ele vai estar meio que escondidinho aqui em cima do ponto puff, tá? Então, você pula um ponto, vem nesse pontinho aqui, que tá bem escondidinho, faz o ponto baixo, e aí faz o último ponto puff aqui. Finalizadas aqui as 4 carreiras, ó,
Vamos fazer uma correntinha. Aí, agora, nós vamos começar a trabalhar os pontos baixos em volta da nossa peça. Primeiro ponto baixo vai ser nessa alcinha aqui. Faz um ponto baixo. Aqui, ó, aonde desce aqui o nosso ponto, você pode dar uma aberturazinha aqui e nós vamos fazer os pontos nesse espacinho aqui, tá vendo? Bem nesse espacinho aqui. Nós vamos fazer 3 pontos juntos aqui. E você pode dar uma esticada nesses pontos, tá? Para ficar bem alinhada a sua peça. Então, pode dar uma alongada aqui nesses pontos baixos. Conforme você vai fazendo, vai ajustando a sua peça, tá vendo? Venho aqui na próxima alcinha, faço um ponto sozinho. Vou descer novamente aqui embaixo, ó. Abre os pontos puffs nesse espacinho, ó. Tem essa alcinha bem aqui, bem ao lado dessa alcinha. Faz 3 pontos juntos. 1, 2, ó, fizemos aqui os 3 pontos, chegou aqui. Nesse nozinho, nós vamos fazer um ponto inclinado para o lado que nós já estamos trabalhando e vamos fazer um segundo ponto, já dando o formato de virada aqui. Então, já pegando aqui na alcinha. E aí, aqui nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada uma das alcinhas aqui das correntinhas, tá? Chegou aqui, ó, na última alcinha das correntinhas, faz 2 pontos baixos, sendo um desses pontos já inclinando aqui para virada, tá vendo? Aqui, ó, nesse ponto puff, essa parte aqui já é essa parte mais baixinha que nós temos aqui. Então, aqui dentro do ponto puff, ó, dá uma puxadinha, você vai pegar essa alcinha aqui e trabalhar 3 pontos aqui nessa alcinha. Já ajusta para ficar bem certinho. Vem na laçadinha aqui em cima, um ponto baixo, venho aqui embaixo e faz os 3 pontos. Ó, eu achei que essa alcinha aqui ficou muito aberta, então vou diminuir um pouquinho e faz esse ponto um pouquinho mais alongado. Venho na alcinha, faço um ponto baixo, venho aqui, ó, na alcinha do ponto da virada e vamos fazer 2 pontos juntos, para dar o formato de virada na nossa peça. E novamente aqui embaixo, nas alcinhas, vamos trabalhar um ponto baixo para cada alcinha, sempre ajustando a sua peça, tá? Finaliza a sua peça aqui, ó, fazendo um segundo ponto baixo junto do primeiro que nós fizemos aqui na virada, para ficar bem certinho. Agora, vai parecer que tá bem torto, então, você vem, ajusta, para deixar essa peça mais retinha. E aqui, nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos, para dar acabamento na nossa peça. Então, em cada alcinha aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Em cada alcinha desses pontos baixos aqui, que você acabou de fazer ao redor da sua peça. E aí, nós vamos fazer esses pontos baixíssimos só até chegar aqui em cima. Essa parte aqui é a parte que nós vamos prender na bolsa, então, não precisa fazer os pontos baixíssimos, tá? É só puxar aqui, ó, chegou no último, que é a alcinha aqui desse pontinho, do segundo ponto aqui da volta. Corta.
E aí, com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o acabamento. Leva esse fio aqui para trás. Passa a sua agulha embaixo das alcinhas. Então, escolhe algumas alcinhas aqui. Ajusta. Aí, vem com um pinguinho de cola lá por dentro, ó. A pontinha desse fio vai ficar escondida lá dentro do ponto puff, ó. Esconde. Essa outra ponta do lado de cá da mesma forma. Finalizou, ajusta aqui a peça, modela a sua aba para ela ficar bem retinha, bem bonitinha. E agora, nós vamos prender ela aqui na nossa bolsa. Vou escolher esse lado aqui para ser a parte de trás. Vou posicionar, ó, deixei aqui a minha bolsa retinha, venho com a minha aba e posiciono de forma que ela fique reta. Vou vir com o meu marcador, aqui, ó, do ponto de acabamento, eu vou contar 1, 2, 3, 4 no quinto ponto. Vou prender a minha peça, a minha aba. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Vou prender a outra alcinha da aba aqui. Aí, agora, vai no olhômetro, tá? Você vai olhar se tá retinho. Vem com a sua aba, ó. Ajusta ela, dobra aqui pra frente. Tá retinho? Ó, a minha aqui ficou certinho, no lugar certinho. É só seguir fazendo pontos baixíssimos. Vamos pegar aqui o nosso fio. Venho aqui no ponto. E começo a fazer pontos baixíssimos. Não deixe esse ponto apertado, tá? Chegou aqui no ponto que está o marcador. Vou retirar aqui o marcador. E aí, nós vamos passar primeiro nas duas alcinhas, tá? E agora, nas duas alcinhas aqui da peça. Laça, traz por todas essas alcinhas aqui por fora. Fecha o ponto baixíssimo. Aí, essa parte aqui você vai fazer com muita calma, para não pular ponto, ó. Passou nas duas alcinhas da aba, vem nas duas alcinhas da bolsa, laça o fio ali por dentro, traz aqui por fora, para fora, fecha o ponto baixíssimo. Dá uma ajustada na alcinha, próximo ponto da mesma forma. Passei na aba, venho na bolsa, bem alinhados esses pontos, tá? Fecho o ponto baixíssimo. Vamos repetir isso em todas as alcinhas aqui. Chegando aqui no último ponto, retiro o marcador, fecho o ponto baixíssimo. E aí, nós vamos seguir fazendo pontos baixíssimos por toda a peça. Aqui parece que tá torto, mas não se preocupe, tá? Já já nós vamos ajustar
alinhar aqui a nossa bolsa. Chegamos aqui, faz o último ponto baixíssimo, puxa o seu fio, trazendo ele todo aqui pra frente. Já venho aqui com a agulha de tapeceiro e vou fazer a simulação aqui da alcinha, ó. Venho aqui no primeiro ponto baixíssimo, de baixo pra cima, passo a minha agulha, levo meu fio lá pra cima, volto no meio aqui do último ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas aqui do ponto baixo, levo meu fio lá pra dentro. Ajusto o tamanho dessa alcinha aqui, pra ficar bem parecida com o tamanho das outras. E agora é só esconder esse fio por dentro da peça. Chegando aqui no final, eu decidi trocar o fecho, ó. Eu vou utilizar desse fecho aqui. Olha só, vai ficar dessa forma. Porque o outro fechinho pequeno que eu tava utilizando não comportou o tamanho da peça, não segurou, tá? Então, eu vou mudar para esse fecho aqui. Para passar aqui, ó, essa aba aqui, ela fica muito grossa, tá vendo o tamanho do fecho? Então, não dá para passar as 3 partes aqui. Então, nós vamos passar essas duas alcinhas aqui, ó, essa parte aqui das duas alcinhas no fecho. Eu vou colocar aqui primeiro as duas alcinhas desse cantinho de cá. Para dar mais segurança para minha peça, eu vou vir com um pouquinho de cola lá dentro do fecho. Então, eu vou pingar um pouquinho de cola aqui. Primeiro, só aqui nessa primeira parte. Vou vir com uma agulhinha pequena, espalhar essa cola. Depois, a gente segue colocando a cola no restante do fecho, tá? E aí, eu venho aqui, ó, coloco lá pra dentro as duas alcinhas. Só dessa parte aqui que eu já coloquei a cola. Venho com o primeiro parafusinho, já vou colocar aqui, ó. E aí, eu vou utilizar a pontinha de um alicate pra fechar o parafuso, tá? Como eu não tenho a chavinha, se você não tiver o alicate, pode utilizar também a tesoura. O importante é esse parafuso fechar até lá no finalzinho. Entrar bem lá dentro da peça, ó. Tá vendo? Dessa forma, ele vai prender o fio lá direitinho. Agora, aqui, ó, com muito cuidado, eu vou virar a minha peça sem tirar lá de dentro as outras partes que eu já coloquei. E vou pingar a cola aqui para ela escorrer lá pro resto do fecho. Depois que ela escorreu, se você desejar, passa a agulha ali para poder espalhar, ó. Essa agulha que eu tô usando, ela é bem longa. E aí, vem com muito cuidado e muita paciência, aplicando o resto das alcinhas lá por dentro do fecho, tá? A cola aqui não é obrigatório, tá? É só se você desejar. Eu gosto de colocar porque eu sinto mais segurança até para parafusar aqui no lugar certinho, tá? Então, é escolha. Se você desejar, pode colocar. Venho aqui com o segundo parafuso. Prendemos aqui a parte de cima, ó. Vai ficar dessa forma na nossa bolsa.
você vai alinhar aqui certinho a forma que a sua bolsa vai fechar, vai deixar bem retinho aqui. Pra marcar, ó, aonde você vai colocar a outra parte do seu fecho. Vou começar a virar a minha peça aqui do avesso, para ficar mais fácil de trabalhar. Dobro aqui as alcinhas. Ó, prendeu. É só fechar aqui a sua peça. Ajusta, arruma ela certinho para ficar retinha. Ajusta, tá? Aqui é questão de ajuste manual, ó. Ficou pronta. Ficou pronta, agora nós vamos reservar e fazer aqui a alcinha de mão. Para a alça de mão, nós também vamos fazer correntinhas. Eu vou iniciar aqui. Primeiro nozinho, nós vamos contar como correntinha. E vamos ter um total de 15. Então, 1, 2, 3, ó. Feitas 15 correntinhas, nós vamos voltar fazendo pontos baixos. E vamos fazer 3 carreiras de vai e volta de ponto baixo. Então, nós vamos fazer ponto baixo aqui até chegar lá na última correntinha. Trabalhando aqui na parte de trás das correntinhas, tá? Aqui na última, ó, faz bem na alcinha aqui desse nozinho. Faz uma correntinha, vira a peça e volta fazendo pontos baixos aqui nas duas alcinhas, ó. Chegou aqui no final das 3 carreiras, nós vamos dobrar a nossa peça ao meio, ó. Você vai dobrar aqui. Para qualquer um dos dois lados, tá? E aí, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Passa a agulha aqui na primeira alcinha, que é a alcinha daquele nozinho, tá vendo? Já deixa ele escondido aqui, a pontinha do fio escondida aqui dentro. Volta aqui, ó, na alcinha do último ponto. Laça o fio ali, traz aqui pra frente, fecha o ponto baixíssimo. Agora, vai passando a cada duas alcinhas, ó, as duas aqui da frente e as duas ali de trás. Passa, fecha o ponto baixíssimo. Dessa forma, nós vamos fazer até chegar lá na ponta. Chegando aqui no final, ó, faz o último ponto baixíssimo, fecha uma correntinha aqui, puxa o seu fio, deixando um pedacinho para acabamento, corta, traz essa pontinha, e aí você vai esconder a pontinha desse fio lá por dentro da peça. Se você desejar, pode passar aqui embaixo dos pontos
novamente vir com a cola para fazer acabamento. Corta bem rente, esconde ali, ó. Tá pronta a sua alça. É só vir com as argolas. Passa aqui pro lado. Passa aqui do outro lado. Agora é só vir aqui, pegar a sua bolsa e aplicar a sua alça de mão. Tá pronta a sua peça. Essa que eu fiz aqui com vocês no vídeo, eu acabei colocando ponto a mais aqui na correntinha. Eu coloquei um ponto a mais e deu diferença de tamanho da que eu mostrei lá no começo do vídeo. Por isso que a minha aba aqui não ficou tão justinha na peça como ficou essa outra, tá vendo? Olha só a diferença de tamanho delas. É um erro que acabou sendo uma forma aqui de mostrar para vocês como a quantidade de correntinhas aqui pode alterar o tamanho da sua peça. Foi uma correntinha a mais que eu fiz, tá vendo? Acabou que deu um tamanho completamente diferente para nossa peça. De toda forma, eu ainda utilizei só um rolinho do fio Nubble, tá? Para fazer essa peça, da mesma forma que foi para fazer essa minizinha aqui. Então, você já pode até escolher qual o tamanho que você deseja a sua peça, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, deixe o seu like no vídeo, porque dessa forma esse vídeo vai alcançar muitas outras mulheres que também terão acesso a esse conteúdo gratuito, tá bom? Quando fizer a sua bolsa, vai lá no Instagram e me marca, @soularicristina, que vai ser um prazer estar vendo as peças de vocês e eu estou compartilhando todo mundo lá nos stories, hein? Um beijão e até o próximo vídeo.